Muito bem, bom dia a todos e a todas. Essa é a nossa aula do projeto, da disciplina Projeto Integrador de Práticas Educativas 1, e hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico da realidade, né? Nós vamos falar sobre como encontrar o tema, né, como compreender algum aspecto da realidade no território de vocês a partir dessa necessidade da comunidade, vocês elaborarem um plano de trabalho, certo? Então, o objetivo da aula de hoje é aprender a realizar o diagnóstico da realidade, né? É compreender, eu sei que vocês já compreendem que o diagnóstico da realidade é isso que eu acabei de dizer, é encontrar, né, algo naquela realidade que seja de interesse, não só de vocês, mas de interesse também do espaço em que vocês irão desenvolver o projeto. Então, a aula hoje é para isso. Nós vamos aprender, discutir como realizar o diagnóstico da realidade para a elaboração de um projeto de extensão que contribua com a realidade escolar, né? Então, assim, não só inventar da nossa cabeça que vai ser bom fazer desenvolver um projeto em alguma área, em escola tal, não, nós vamos aprender a, a diagnosticar essa necessidade, certo, pessoal? E eu coloquei do lado o Paulo Freire, que é um grande educador, né, referência de educador no Brasil e no mundo, e ele diz: a educação é simultaneamente uma determinada teoria do conhecimento posta em prática, um ato político e um ato estético, posta em prática, né? A educação é uma teoria do conhecimento posta em prática. Então, é isso que significa o trabalho que vocês vão fazer, né? Vocês vão utilizar os conhecimentos de vocês, né, das várias disciplinas, porque a extensão, ela é transversal, ela atravessa todas as disciplinas, então vocês vão utilizar os conhecimentos das várias disciplinas para realizar uma proposta de extensão na comunidade de vocês, beleza? Então, o diagnóstico da realidade é um ponto fundamental, essencial no planejamento de atividade de extensão. Qualquer atividade de extensão, ela exige isso. Ela exige que haja uma compreensão da realidade, né? Ela exige que a gente vá lá conhecer, saber do que precisa, saber, né, que ponto mais importante naquele momento a universidade pode contribuir por meio da extensão. Então, o diagnóstico da realidade, ele permite identificar as necessidades e os potenciais da comunidade. É isso que o papel do diagnóstico da realidade. Só um minutinho, deixa eu permitir aqui. O diagnóstico, ele permite identificar essas necessidades e os potenciais, né, que a comunidade tem, direcionando a ação de forma mais eficaz e relevante. A ação de extensão, ela precisa ser relevante, ela precisa ser eficaz, ela precisa ter afinidade com as necessidades, né, do espaço social onde eu vou trabalhar. Então, só assim ela é realmente uma atividade de extensão. Esse processo envolve a participação ativa do setor, dos atores sociais envolvidos. Então, por exemplo, eu penso em trabalhar, desenvolver um projeto de extensão em uma determinada escola, com alunos de uma determinada escola. Primeiro, eu tenho que ir lá, conhecer a realidade, conversar com
com a coordenação, com a direção e a coordenação daquela escola, né? A primeira coisa, o primeiro ponto é isso. E vocês vão ver mais à frente, eu vou mostrar vários pontos que é preciso observar no espaço que vocês vão trabalhar. Então, é conversar com as pessoas da escola ou do outro ambiente onde vocês vão trabalhar e compreender de que forma um projeto de extensão de vocês pode contribuir ali, né? Então, ouvir, conversar com essas pessoas que trabalham naquele espaço escolar, promovendo uma análise das várias dimensões da realidade a ser trabalhada. Analisar, conhecer todos os aspectos daquele local onde vocês pensam desenvolver um projeto de extensão. E aí, os aspectos sociais, econômicos, culturais, ambientais, todos os aspectos que fazem parte daquele ambiente onde vocês vão trabalhar. Até aí, tudo bem? Então, isso que vocês vão descobrir lá nesse encontro, nesse momento de diagnóstico, é que vai ajudar a definir essa situação-problema. A situação-problema é outro ponto essencial em qualquer definição de um projeto. Então, na definição de um projeto, nós precisamos conhecer, definir uma situação-problema e realizando o diagnóstico da realidade. Aí, nos é apresentada uma situação, né? A partir dessa situação-problema, serão definidas as demais decisões da atividade de extensão. Por isso, é necessário que ela seja clara, assertiva, consistente. Então, quando nós localizamos, por exemplo, dificuldade de leitura nas séries iniciais, né, ou nas séries do ensino fundamental. Vamos dizer que essa seja uma situação, problema que vocês detectaram no diagnóstico da realidade, conversando com os professores da escola, conversando com os coordenadores, vocês descobriram que as crianças estão tendo dificuldade de leitura. Então, a dificuldade de leitura é uma situação, problema, né? Ela precisa ser clara, né? Ela deve ser clara, ela deve estar bem definida para vocês, né? O projeto de vocês deve partir dessa situação, problema, né? Que vocês encontraram no diagnóstico, fazendo o diagnóstico da realidade. Então, ela deve ser explícita, clara, compreensível e operacional, porque também nós não vamos querer, num projeto de extensão, principalmente um projeto de extensão de uma disciplina, né, que dura um semestre, resolver um problema, uma situação, um problema que é muito maior que isso e que depende de muitas outras instâncias. Não, nós vamos levar para o nosso plano de trabalho, para o nosso projeto de extensão, uma situação que seja operacional, né? Que a gente dê conta de fazer, né? Significa alguma dificuldade no ambiente escolar do local em que o acadêmico esteve inserido. Então, naquele local, é alguma dificuldade no ambiente escolar, que você vai contribuir por meio de um projeto de extensão, né? Então, por meio desse projeto de extensão, você vai contribuir com aquela escola, com atividades que ajudem a minimizar aquela situação, problema. Tá claro até aí, pessoal? Muito bem. A definição de uma situação, problema, a definição de uma situação, problema para um projeto de extensão exige que o problema se conecte diretamente com demandas reais. Ou seja, a demanda ou problema deve ser sentido pela comunidade, né? Seja uma escola pública, seja uma ONG, seja um coletivo de professores. Então, ela deve ser sentida pela comunidade. Ela não parte da gente, ela não parte de nós, ela parte da necessidade
da comunidade. Então, é muito importante vocês terem isso em vista quando pensarem num projeto. Às vezes, vocês pensam num projeto bonito, né? Um projeto assim, oh, mas ia ser tão bacana se eu fizesse assim. Mas a comunidade precisa disso. É isso, esse é uma situação, um problema a ser resolvido nesse momento com o meu projeto. Ou ela tem outra demanda muito mais urgente que eu posso contribuir. Então, a demanda ou problema deve ser sentido pela comunidade, e não uma invenção teórica baseada na opinião pessoal. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Por mais bonito que vocês pensem seja um projeto de extensão que vocês têm em mente, se ele não for um problema sentido pela comunidade, se ele não vier atender um problema sentido pela comunidade, né, se ele não for apenas uma ideia minha que está dissociado das necessidades da comunidade, então ele não é um projeto de extensão. A extensão, ela se realiza atendendo necessidades, contribuindo com a comunidade em suas necessidades. Tem que ficar bem claro isso para vocês, tá? A solução deve ser construída com a comunidade e não para a comunidade. Esse é o X da questão. Então, a situação, por melhor que ela seja a sua ideia, mas ela precisa ser construída, ser alinhavada, ser desenhada com a comunidade, com aquele lugar em que você deseja realizar o seu projeto. Então, ela precisa ser construída com e não para, certo? A situação problema deve ter um foco claro, como eu já falei, e objetivo. Não deve ser algo genérico. Por exemplo, vocês vão colocar como situação problema a má qualidade da educação pública. Isso é vago e é genérico, né? A má qualidade da educação pública envolve muitos fatores, muitas situações, muitos elementos. É preciso delimitar o recorte. Por exemplo, dificuldade de letramento digital de professores dos anos iniciais da escola tal. Essa é uma situação problema. Os professores têm dificuldade de letramento digital, não sabem acessar, às vezes, não têm familiaridade de acessar, né, mídias, de acessar materiais, de acessar, fazer uso de tecnologias. Então, isso é uma situação, problema definida, né? Os professores de determinada escola têm dificuldade de letramento digital, né? Então, isso, como que eu vou atender isso com um projeto de extensão? Né? Então, eu posso colocar oficinas de letramento digital, né? Eu posso realizar oficinas, buscar pessoas da comunidade que participem, que me ajudem a realizar essas oficinas, palestras, né? Então, é uma situação, problema definida, que vai definir um projeto de extensão, né? Então, a situação problema, por isso ela precisa ser tão objetiva, né, tão assertiva. Ela precisa ser assertiva. Dizer exatamente qual é a situação problema, qual é o problema que que a comunidade, naquele espaço social, precisa da contribuição da universidade por meio da extensão. Portanto, a situação-problema precisa propor mudanças efetivas na realidade educacional onde ocorrerá a ação de extensão. Nós vamos resolver todo o problema da escola com projeto de extensão? Claro que não. Mas nós vamos contribuir, né? Nós vamos trazer alguma mudança efetiva. O nosso trabalho de extensão, por meio do nosso projeto, vai trazer uma nova perspectiva para a escola, né? Às vezes, um projeto de extensão, só um minutinho, bem. Às vezes, um projeto de extensão, ele abre, nós tivemos muito exemplo disso, agora,
acompanhando os projetos do Tô Graduado, né? Eu coordeno a extensão de 15 municípios do curso de gestão pública, somente. E aí, eles desenvolveram projetos tão bacanas, nesses 2 anos que eu estou acompanhando eles, 3 anos, tantos projetos porque eles fizeram isso, eles encontraram a situação, o problema na comunidade. Junto com a comunidade, eles realizaram projetos de extensão. Então, claro que no caso deles é 1 ano dura o projeto, né? Então tem mais tempo de fazer mais coisas. Mas eles realizaram projetos, muitos desses projetos se tornaram a política pública do município, porque o município viu que aquela ação trouxe uma nova perspectiva. Beni, pode falar. Bom dia, Bom Benedito aqui, dia. Benedito Pedro Afonso. É porque Certo, aqui, no caso da nossa região aqui, eu acredito na região de muitos colegas aqui, tem aldeia indígena, né? sim. E eu queria saber se a gente, se é o grupo aqui, se o grupo concordar, se a gente pode implantar um projeto desse também em uma aldeia indígena, encontrando lá as dificuldades e a gente já sabe de algumas que são existentes, né? Uhum. Se a gente pode realizar nas aldeias indígenas, minha pergunta é essa. Certo. Todo projeto num território indígena, ele envolve algumas coisas, né? Primeiro, precisa saber como se você precisa de autorização para desenvolver um projeto lá, né? Às vezes você precisa. Então, a primeira coisa, é isso que vai lhe trazer o diagnóstico da realidade. Você pode fazer, no diagnóstico da realidade, vocês podem, o grupo, compreender se é possível fazer uma ação lá, qual a necessidade mais urgente da escola de lá, né? Vocês pensam fazer na área escolar? Sim, seria na área escolar mesmo. Sim, na escola indígena, né? Isso. Certo. Então, qual seria a contribuição? Às vezes, os professores da escola indígena podem precisar de determinada, ter alguma necessidade que vocês podem contribuir, porque elas são bilíngues, né? Elas são na língua materna e na língua e no português, não é isso? Elas trabalham com as duas linguagens, né? Então, tem certamente várias situações em que vocês poderiam contribuir num projeto de extensão. É ir lá, conhecer, ver as possibilidades, ver quais são os trâmites para vocês realizarem um projeto lá, mas é fantástico, Ó, certo? E aí eu me coloco à disposição, eu e o professor Carlos, de todos os grupos, assim, por isso que nós pedimos vocês criarem grupos individuais, porque assim vocês podem se comunicar conosco para a gente abrir meets só com vocês, especificamente, para poder a gente ir tirando as dúvidas e apoiando, além mas das aulas. é, professora, mas eu tô só dando uma sugestão, eu nem compartilhei essa ideia com o grupo ainda não, tá? Certo, certo. Eu Porque aí, sei, você está só especulando. Não, tá certo. porque como eu já tive uma experiência de dar um curso já na aldeia indígena por 2 meses, aí eu acho interessante que eles são carentes de tudo, viu? Não é Sim, com fácil. certeza, com certeza. Pois então você já tem uma proximidade. Você já tem É. uma aproximação. Então, eu acho a ideia muito, muito boa, muito enriquecedora para vocês. E se vocês podem contribuir com um projeto de extensão lá, com certeza ele vai ser muito relevante, porque, como você disse, né, os territórios indígenas, eles realmente, a extensão, ela chega muito bem nessas localidades. Assim como as escolas rurais, assim como as escolas de periferia, assim como as escolas municipais, enfim.
Dailane? Professora, a minha dúvida é a seguinte, é porque a senhora estava falando, e aí, tipo, por exemplo, eu estava pensando que a gente só iria fazer o projeto, né? Mas, no caso, a gente vai ter que desenvolver o projeto que a gente for realizar. Sim. Aí, a minha segunda dúvida é o seguinte, por exemplo, eu pensei também que era só dentro da área da educação. No caso, pode ser com a comunidade também? Sim, mas a área da educação, a educação você pode desenvolver em vários espaços, né? Não, Por porque... exemplo, assim, acabei de falar, a escola é um dos espaços em que vocês mais vão encontrar, né? Em que vocês, principalmente porque vocês são de um curso de licenciatura. E vocês são de um curso de licenciatura em letras. Quanto mais afinidade tiver com os conteúdos que vocês trabalham, com as disciplinas que vocês têm, melhor para o projeto de extensão. Então, a escola, a questão da língua, a questão da literatura, a questão do espanhol, tudo isso é muito importante para vocês, porque vocês têm afinidade com isso. Essas temáticas e o espaço escolar tem muita afinidade com o curso de vocês. Porque, No então, no espaço, caso, então eu tenho que pensar num projeto que eu vou conseguir executar ele com a escola ou com a comunidade, por exemplo. sim. E aí eu tenho Primeiro que mostrar. vocês. Ah, Aí eu tenho que mostrar o resultado depois desse projeto desenvolvido. lembra a primeira aula? Vocês participaram da Uhum. primeira aula? Na Sim. primeira aula, pois é, na primeira aula eu coloquei tudo, eu coloquei que vocês vão elaborar um plano de trabalho, que vocês vão desenvolver esse plano de trabalho, que vocês vão apresentar os resultados dele. Por isso que não pode ser um projeto que demande uma extensão muito grande, né? Tem que ser algo. Vocês têm que desenvolver um projeto de extensão, mas ele pode ele vai se desenvolver nesse período, né? Nesse caso, então, tipo, por exemplo, se eu elaborar um projeto para um exemplo, né? Vamos supor que eu pego uma temática aí sobre a gravidez nas adolescências. Aí eu vou desenvolver esse projeto, vou elaborar esse projeto, aí eu tenho que ter a permissão da escola para executar esse projeto. Como é que é esse negócio para eu poder executar esse projeto? Como que fica essa questão? Olha, nós estamos. Primeira coisa, nós estamos falando hoje de diagnóstico da realidade, né? Hoje, na aula de hoje, você não vai aprender todo o processo, você não vai compreender todo o É processo. que eu já estou preocupada lá na frente. Como é que eu vou fazer para executar esse projeto depois? Sim. Mas aí é importante compreender como é que você. Essa pergunta que você está fazendo traz diretamente para essa aula. Primeira coisa que você vai fazer é ir lá na escola, não é pedir autorização, é ir lá, apresentar que você é um estudante vocês são estudantes do curso de letras da Universidade Estadual do Tocantins, e que vocês gostariam de desenvolver um projeto de extensão na escola, né, nessa área, se a escola tiver essa necessidade. Então, aí é que o grupo vai conhecer a realidade daquela escola. Tudo depende desse diagnóstico. Se a escola tiver uma situação, um problema que tem afinidade com vocês, ali vocês desenvolvem o projeto de extensão de vocês, que pode ser com oficina, pode ser com palestra. Por exemplo, a gravidez na adolescência é uma preocupação muito grande para todos os espaços e para as escolas, que é onde estão as adolescentes. Então, é possível desenvolver na própria escola, palestras com psicólogos, né, com terapeutas, falando sobre a questão, né, do desenvolvimento nessa idade, né, a questão de como ser responsável com a sexualidade, tudo isso você pode fazer na escola. É lá que estão os adolescentes, né? É lá que estão os adolescentes. Então, é o melhor espaço para você falar disso. Que às vezes também a gente se sente assim, igual, tipo, por exemplo, quando eu fui fazer, quando a gente faz os estágios,
Tipo, parece que você... Aí eu não sei, eu fico pensando, meu Deus, quando eu for ter que desenvolver esse projeto, né? Aí, às vezes, se não tiver aquela receptividade, assim, por parte da escola, assim, porque, às vezes, parece que a gente percebe que a escola, ela não gosta muito, que parece que você... Assim, parece que toma, assim, aquela parte de um espaço, sei, assim, que chegue e entre, é um pouquinho bem delicado essa parte da gente entrar na escola para desenvolver algo. Eles ficam, às vezes, como, por exemplo, eles sabem que você é estudante, às vezes fica ali com medo, às vezes, entendeu? Não sei, insegura, e Eu às vezes até entendo, eu a gente compreendo. mesmo, às vezes, fica assim meio insegura também, né? Mas eu não sei, professora, se é assim minha visão, ou é só comigo, ou é por parte minha, não sei, mas eu sinto às vezes que, tipo assim, parece que eles não têm esse por exemplo, essa receptividade, assim, de abraçar a causa. Não, você pode fazer, você seja bem-vinda. Não, eles primeiro ficam assim, com aquele pé atrás, entendeu? Aí fica assim, com aquele receio, com aquele, tipo assim, né? O que ela quer fazer? Eu compreendo, Tailane, e é natural. Vocês também precisam levar em conta que as escolas, elas são muito sobrecarregadas, com muitas exigências. Tem um calendário apertado. Então, nós queremos contribuir e aprender. Nós não queremos atropelar a escola, não é? Isso que é Porque igual, tipo ela assim, às vezes, que às vezes eles falam assim, né, que a rotina deles já são bem puxada, a demanda deles já são muito grande, aí você chega com mais um projeto para querer desenvolver, e talvez você possa estar ali para eles, na visão deles, que como que você estivesse atrapalhando a rotina escolar deles, que eles já Uhum. têm já mil e um outros projetos para executar, e todas essas dificuldades a gente pode Sim, enfrentar aí pela isso frente. existe. Isso existe. E gera até desconfiança, eles ficam até desconfiados. Eu entendo a Dailane, porque eu acho que muita gente passou por essa situação, mas eu acho que parte da gente falar, não, nós estamos aqui como estudantes e nós não queremos atrapalhar. A gente está acompanhando e vai dar tudo certo. Não precisa se preocupar, porque não vamos mexer muito com sua rotina. E eu mesma eu fiquei na observação, fiquei quietinha, e a coordenadora que me acompanhou, ela veio e me explicou um monte de coisa. Ela hoje, graças a Deus, ela foi professora da minha filha e hoje assim acabou que a gente pegou uma amizade. Aí eu optei por fazer estágio novamente lá porque já peguei uma aproximação com ela. Pois é. Professor, a senhora Sim. acredita que eu já não tive essa mesma oportunidade que a Adriana teve, né? Eu tive, assim, no meu estágio do semestre passado, eu percebi, assim, muita parte, assim, muita rejeição mesmo, na verdade, a palavra. Tipo assim, como que se a pessoa estava o tempo inteiro fugindo da sua presença para não querer mostrar o que estava fazendo, entendeu? E aí, tipo, por exemplo, aí, inclusive, igual, por exemplo, que é cidade pequena, né, interior. Aí, inclusive, esses dias para trás, sempre que às vezes quando eu vou no mercado ou na rua que topo assim por elas, pelas coisas, eu já sinto elas fugindo de mim, entendeu? Do tipo assim, como que a Raquel estagiária você viesse lá de novo. Pois é, pessoal. Então é o seguinte. Então, deles, se a gente tivesse assim fiscalizando eles e não é, Sei. sabe? É É, complicado. aí, por isso é que é importante, olha só a importância do diagnóstico da realidade. Por isso que é importante. Porque a abordagem, muitas vezes, o grupo chega numa escola e já chega, ela acha que a escola, assim, ela não entende que a escola vai precisar acolher o que ele está trazendo dentro de uma rotina deles. Eles têm uma rotina puxada, eles são cobrados demais. Então, qualquer coisa que venha querendo se impor é complicado mesmo. Então, tudo vai depender da abordagem de vocês, né? A colega falou aí que depois que a coordenadora, depois ela conseguiu, né, todo esse apoio. As escolas normalmente apoiam muito, né? Elas têm essa resistência, não é nem resistência, essa reserva, porque muitas vezes o grupo ou o aluno, que muitos projetos são individuais, né, os alunos bolsistas,
eles muitas vezes não fazem a abordagem correta. Ele acha que a escola está lá para ele realizar um projeto de extensão. Não é assim. Tem que conversar com a escola. Se a escola compreender que você é um parceiro, que você está indo lá levar um pouquinho, né, do que você está aprendendo, para, junto com eles, ajudar a minimizar uma situação, um problema, com certeza vocês vão ter acolhimento. E, digo mais, vivenciar essa situação de articular um espaço para fazer um trabalho faz parte da formação de vocês. Muitas vezes, num projeto, o aluno, ele tem uma certa dificuldade de encontrar pessoas que vão lá no projeto dele, dentro do projeto dele, fazer uma palestra específica, num dia específico, que ele combinou com a escola, e ele tem que articular outra pessoa, ele tem que gerenciar aquilo, ele tem que, às vezes, ele tem que adaptar uma programação por causa do calendário da escola. Então, gente, é articulação. É articulação, é política. Política no sentido de argumentação e de articulação, não é política partidária, não, é política, a política da articulação. Então, se o grupo vai à escola, faz uma visita primeiro, conversa com a diretora, com os coordenadores, se dispõe a ouvir com que eles estão lidando, tudo direitinho, você abre uma porta. Aprender a fazer essa articulação faz parte da formação de vocês. Como educadores, como professores, vocês vão precisar muito disso, né? Então, a escola, ela é um lugar de 1 milhão de possibilidades de intervenção e de extensão. E daí, nesse caso, a gente tem que colocar as evidências, então, quando for executar esses projetos. Isso aí é lá na frente, nós ainda vamos falar disso. Vamos falar do plano de trabalho. Desculpa, não atropela. Desculpa. Não, mas é bom ver o interesse, é bom ver, sim. Você só está pondo... Nós não chegamos nessa ponte ainda não, para atravessar, tá? Primeiro nós vamos aprender... Quando na aula que nós vamos fazer... aprender a fazer o plano de trabalho, lá nós vamos falar das evidências. Lá eu vou falar, vou combinar com vocês tudo que é necessário ter em mente quando está realizando um projeto de extensão. As evidências é uma delas, porque o momento é aquele e ele não vai voltar. Então, naquele momento, você precisa construir suas evidências, mostrar como foi que isso aconteceu, registrar, né, para você, para o seu projeto e para a escola também. Alguém, Catiúcia? Levantou a mão? Pode falar. Oi, professora, sou eu, Bené, que está no contato da minha esposa aqui. Professora, assim, aí eu estou abrindo a mente, assim, a gente vai conversando, a senhora está explicando, e eu estou vendo aqui que tem muitos temas importantes, igual o controle do tabagismo, esses cigarros na vape que fala também. O combate à pedofilia também, né? São outros temas importantes que a gente, acho que se puder colocar isso também, porque isso aí pega em qualquer escola, né? Qualquer. Então, são os temas que eu acredito que o professor, a escola, na verdade, a direção deve concordar, né? Porque é um dos maiores gargalos dentro das escolas hoje, essa questão do uso de cigarro, de tabagismo e também orientar a questão da pedofilia, né? Sim. Olha, como eu disse, a escola, ela é o espaço para 1 milhão de intervenções, em qualquer área. É muito transversal a extensão por isso. Então, na escola, você pode desenvolver projetos na área ambiental, né? Nós tivemos vários projetos de alunos que ajudaram a escola a construir uma obra, né? A questão do lixo, né? Porque é a criança que vai levar esse conhecimento para casa. Quando você trabalha com a escola, você está trabalhando na família, está trabalhando na sociedade. Porque você está formando consciências sobre o meio ambiente, sobre a responsabilidade social, sobre
a prevenção de várias coisas, né? É lá. Sobre cidadania, nós tivemos vários projetos. É um festival musical que está tendo aqui. Oi, Andréa. Você quer falar, Andréa? Tá. Então, nós tivemos vários projetos nas escolas esse ano passado, no ciclo passado, sobre cidadania. O que os alunos fizeram? Eles desenvolveram projetos de extensão nas escolas, desenvolvendo a consciência cidadã. Então, eles levaram vereadores, prefeito, advogados, né, para falar para as crianças sobre como funciona a gestão do município. Então, as crianças entenderam, por meio desse projeto de extensão, como é articulada a gestão municipal. Foi secretário de saúde, foi ou pessoa, alguém da saúde, então eles fizeram, e depois eles, como foi um projeto de um ano, eles levaram visita guiada desses alunos um dia na Câmara Municipal, para eles conhecerem o espaço onde são decididas, né, onde são elaboradas as leis do município. Então, gente, na escola, qualquer que seja a temática, ela tem lugar na escola, geralmente tem. Como prevenção, como esclarecimento, como por meio de oficina, por meio de roda de conversa, e ali, muitas vezes, num projeto de extensão, a gente está levando para a escola, nós somos os mais beneficiados, podem estar certo disso. Quem mais vai ser beneficiado com esse projeto de extensão serão vocês, pela experiência, pela vivência e pelo conhecimento. E, principalmente, por compreender que vocês conseguiram, né, junto com a escola, desenvolver uma ação que viesse de encontro a um problema que ela tem, a uma necessidade. Entendeu, gente? Então, a abordagem, o diagnóstico da realidade lá na escola que vocês escolherem, a situação, problema, vai ficar evidente para vocês, nesses encontros, né, vão sem querer impor, vão para ouvir, vão para pensar junto, é assim que funciona. Não queiram chegar numa escola e achar que ela vai abrir os braços e todas as portas para vocês, não é assim, ela tem toda uma rotina, toda uma gama de situações a ser cumpridas. Mas vocês podem pensar junto em algo que não vai atrapalhar a rotina da escola, que não vai atropelar a escola e que vai contribuir. Em alguma disciplina, de algum professor, é possível fazer, por isso que a gente faz recorte. Muitas vezes o aluno faz o recorte por isso, porque aí ele se junta com 2, 3 professores para poder elaborar uma ação dentro no dia de aula dele, porque é conteúdo. Mas isso tudo a gente vai discutindo junto, né? O importante é vocês compreenderem essa primeira abordagem, essa elaboração do diagnóstico e a definição de uma situação, problema. Isso está claro? Sim. Então, diagnóstico de realidade, situação, problema, ficou claro para vocês, pessoal? Ficou, né? Beleza. E aí eu trouxe aqui um exemplo, eu criei aqui um exemplo prático de definição de situação, problema, né? Primeiro, o contexto local. Isso aí, essa definição da situação, problema, para vocês, são as ideias que vocês não precisam me entregar isso não, isso é para vocês, isso vocês vão colocar no plano de trabalho, eu vou receber no plano de trabalho. Mas,
quando vocês forem à escola, né, vamos dizer que seja uma escola, então, primeiro, vocês descrevam o contexto dessa escola. A Escola Municipal Cora Coralina apresenta altos índices de desinteresse pela leitura entre alunos do 5º ano. Essa é uma situação problema. Depois que vocês fizeram o diagnóstico, conversaram com os professores, conversaram com o coordenador, e aí vocês entenderam que essa escola tem esse problema. Essa escola fictícia, que eu dei o nome de Cora Coralina, tem altos índices de desinteresse pela leitura. Os alunos não são leitores, eles não têm interesse pelo livro, às vezes até tem livro na escola, às vezes a escola põe umas estantes, assim, né, em espaços abertos e tal, para ver se o aluno interessa, mas os alunos não têm o hábito da leitura. Na verdade, nós não somos um país de leitores. Lê-se muito pouco no Brasil. Nós não somos um país que tem avidez pela leitura, né? Então, na escola, isso se reflete muito. Então, aí, vocês definiram uma situação, problema, depois que conversaram lá na escola, com o coordenador e tal, que a Escola Municipal Cora Coralina tem altos índices de desinteresse pela leitura. E até ainda colocaram aí uma série, né? Então, esse é o contexto local da escola. E a situação problema é qual? Como a literatura infanto-juvenil e o teatro de bonecos, por exemplo, né, podem contribuir na rotina escolar para estimular a leitura e a interpretação de textos dos estudantes do 5º ano da Escola Coralina. Como é que eu posso contribuir com isso? O contexto da escola é esse, né? Desinteresse pela leitura. Então, a situação, o problema é como é possível, né, a literatura infantil contribuir na rotina escolar para estimular a leitura e a interpretação de texto. E aí daí pode vir a sua ação de extensão, oficinas de mediação de leitura, ou de criação teatral com bonecos, né, envolvendo grupo de acadêmicos, professores e alunos da escola. Aí seria o projeto de extensão, então, seria oficinas de mediação de leitura. Isso aí é só um exemplo fictício. Mas deu para entender com esse exemplo que a gente estava falando? Deu? É isso aí, né? Vocês conheceram a escola, junto com a escola, com aquilo que vocês, no diagnóstico da realidade, vocês descobriram, entenderam, compreenderam que tem desinteresse pela leitura. Então, isso é um problema, e como a literatura infanto-juvenil pode ajudar nisso? Aí, daí vem a ação de extensão, oficinas de mediação de leitura, que é uma coisa super lúdica, né? Você pode fazer, aí tem a criatividade, e hoje a gente tem disponibilizado para nós 1000 ideias, né? Você pode buscar, por meio da tecnologia, por meio da IA, por meio... Mesmo nos canais de pesquisa e de busca, vocês vão encontrar 1 milhão de vídeos, de ideias, de materiais, de como fazer oficinas de mediação de leitura. Aí seria um projeto de extensão. Aí é isso que iria para o plano de trabalho de vocês. Aí vai o objetivo, vai tudo aquilo que nós vamos ver numa próxima aula. 2 aulas. Depois dessa, tem mais uma aula, e depois nós vamos trabalhar o plano de trabalho. Entendido? Deu para entender por esse exemplo? Mas vocês estão todos muito inteligentes e assertivos hoje, hein? Segundo Cerqueira, depois vocês vão ver a referência, eu deixei lá no fim. Diagnosticar significa conhecer, levantar informações, pesquisar, promover a avaliação de uma determinada realidade baseada em dados e informações. Não saiu da cabeça de vocês.
O diagnóstico da realidade não é um achismo nosso, nós não achamos, eu acho que aquela escola precisa de determinado projeto. Não. Ele significa esse levantamento, essa escuta dos atores daquela escola ou daquele espaço social, né? E aí isso leva a uma avaliação da realidade, baseada em dados e informações. Diagnosticar implica pesquisar, interpretar e propor, gerando conhecimento novo sobre um aspecto da realidade. Então, é só um conceito teórico, né, do que é diagnóstico da situação, complementando o que a gente já falou, né? Professora, quer dizer que se quiser fazer, então, esse projeto de extensão no ensino fundamental 1, pode também, né? Não pode? Não, falei, pode também, né? Claro, letramento, assim, leitura, tem a maior afinidade com o curso de vocês e com a formação de vocês. Praticamente toda escola precisa de apoio na questão da leitura, na questão do hábito de ler, né? Porque isso desenvolve a escrita, desenvolve várias outras habilidades que a criança precisa adquirir na escola, né? E a falta de leitura, e às vezes um projeto de extensão, ele leva ideias que o professor vai adotar depois. A extensão faz muito isso. Ela gera esse resultado. Às vezes, as oficinas que um aluno vai lá levar num projeto de extensão, ela dá ao professor aquela ideia nova. Fala, poxa, eu posso fazer isso uma vez por mês, botar os alunos todos num determinado local, né, ambientado, né, no pátio, ou na sala de aula no chão e tal, e fazer uma sessão de contação de história, né, para eles terem interesse de ler. Então, gente, é super natural projetos de extensão de leitura nas escolas, né? Então, o diagnóstico da situação é compreendido como um processo através do qual se observa e reconhece as dificuldades e necessidades de determinado contexto. Parece que eu estou só me repetindo, né? Mas é porque eu estou reafirmando aquilo que nós estamos falando para poder fortalecer em vocês a necessidade de fazer esse diagnóstico. Sempre com o fim de avaliar processos e impulsionar a melhoria contínua. Né? Um diagnóstico bem executado subsidia a definição da situação-problema e das estratégias de atuação, contribuindo para o sucesso do projeto de extensão. Certo? Então, quando eu faço um diagnóstico bem feito, junto com a comunidade escolar ou com a comunidade onde eu vou trabalhar, aí todo mundo está ciente de que há aquela necessidade, e aí, então, eu vou pensar em estratégia de atuação. De que modo eu vou fazer isso? Com oficina, né? Eu vou fazer isso utilizando outros recursos? Então, aí cabe a ideia de vocês, assim, de como o grupo, por isso que é importante ser um grupo, como o grupo entende que poderia fazer, né? E quando é um aluno sozinho fazendo, ou uma dupla, da mesma forma. Né? A maioria dos projetos de extensão são feitos individualmente. Disciplinas que conseguem fazer em grupo, mas nos editais é tudo individual, é um aluno. Então, como é que eu vou construir meu diagnóstico? Primeiro, análise da realidade econômica, social e cultural do grupo da comunidade. Isso aí, vamos dizer que seja uma escola. Então, naquela escola, vocês podem fazer esse levantamento, essa análise, né? Se a escola está num determinado local da cidade ou do território de vocês, é um local onde a situação socioeconômica assim, mais desfavorecida, né? Então,
aquele grupo cultural por exemplo, o colega, o Renê, trouxe aí a questão indígena, né? Então, é um grupo que tem uma cultura, né, específica, né? Então, é um grupo que traz que traz valores e culturais e sociais e de todos os outros aspectos, né, específicos. Então, a primeira coisa é essa análise, né? É a análise pelo local que aquela escola ocupa dentro da comunidade, né? Aí a identificação dos problemas existentes, que é aquilo que nós colocamos no diagnóstico, né? Você vai conversar e vai ver qual é a dificuldade da escola. Então, identificação dos problemas existentes. Identificação de aliados e parceiros. Normalmente, no projeto de extensão, muitas vezes, a gente não faz ele sozinho, a gente busca pessoas na comunidade que têm aquele conhecimento, né, ou que têm aquela vivência, né, que possa contribuir. Nem sempre é necessário, né, mas se for necessário, aí nós vamos buscar aliados e parceiros de um plano de ação para enfrentamento dos problemas. Aqui assim, é mais para reforçar mesmo com vocês, né? Conhecer a realidade onde vai trabalhar, identificar o problema existente, identificar se vai precisar ou se pode contar com aliados e parceiros e fazer o plano de ação. Sim, fala. Professor, eu coloquei essas sugestões aí, no caso de reservas indígenas, aldeias, né? Colégio em reservas indígenas, porque a gente entende que é uma população mais carente, como, por exemplo, também essas escolas da zona rural, né? Porque, não desmerecendo eles, mas nós daqui da zona urbana, as nossas crianças têm mais acesso a tudo, né? Sim. E esse público nosso da zona rural, esse público indígena, eles ficam mais isolados. Querendo ou não, eles ficam mais isolados. Então, a presença, assim, da própria Unitins, lá numa escola indígena, lá numa escola da zona rural, eu acredito que é muito importante para eles, focando nos estudantes, nas nossas crianças que estudam na zona rural, nas escolas da zona rural e os indígenas. Sim, Renê, a gente só não pode perder de vista uma coisa. A universidade não é aquela que sabe e a comunidade não é aquela que não sabe. Todos nós aprendemos ao mesmo tempo, não é? Então, a comunidade, a universidade, ela sempre deve ir como no espírito de parceria mesmo, de aprendizado também. O aluno, ele está ali para aprender, né? Vocês estão no projeto de extensão para aprender, para desenvolver habilidades, para desenvolver conhecimento. Então, nós temos que ter sempre esse preceito de que nós vamos para a comunidade, não porque a universidade está acima dela, ou porque ela sabe mais, ou porque ela tem o conhecimento. Não, vocês são estudantes, mesmo os professores de vocês, como eu, né? Só aprendemos na comunidade. Então, a gente vai buscar uma experiência, uma vivência e contribuir, né? Fala, Catiele. E Andréia? Boa noite. Pode falar. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Bom dia. Professora, por exemplo, se na nossa escola foi diagnosticado a necessidade da matemática financeira, no caso, pode desenvolver o projeto com esse tema? Claro. Aí você vai buscar turmas que já estejam, talvez, no ensino médio, né? Ou também pode ser aluno do 9º ano, 8º ano, alunos que já tenham alguma compreensão, assim, mais... pode falar. Aqui no nosso município, agora nesse semestre, foi aderido desde a educação do ensino fundamental. Pronto. Trabalhar a educação financeira. Então, é um tema que os professores Ótimo. correndo atrás para aprender a trabalhar, sabe? E eu Muito participei bem. de uma formação na última semana e
adquirir um pouco de conhecimento. E tem muitos professores que não participaram e vão ter que aderir a esse novo sistema. Então, quem sabe seria trabalhar, talvez, aí depende do diagnóstico. Depende do diagnóstico que você fizer. Quem mais vai precisar nesse momento? São os professores. Às vezes eles estão sem conseguir, eles precisam dar aquele conteúdo, mas eles não têm o material, né? Isso. Eles não têm os recursos para fazer aquilo. Às vezes o professor, naquele momento, quem está precisando é o coletivo de professores. E, às vezes, é com os alunos mesmo, junto com os professores, porque aí também todo mundo está aprendendo junto, desenvolver um projeto de educação financeira. Eu acho maravilhoso. Então tá, professora, obrigada. Andréia. Aposto que a Andréia já está pensando na apresentação do trabalho dela final, não é, Andréia? Não, eu estou pensando num monte de coisa aqui. Mas a pergunta aqui é a seguinte: para desenvolver pesquisa, a gente precisa passar pelo comitê de ética, por envolver pessoas. Na extensão, tem alguma regra ou é um pouco mais livre? Você só precisa submeter, a extensão é diferente da pesquisa, né? Eu fiz parte do Comitê de Ética de Pesquisa da Unitins por 6 anos. Então, sempre que você desenvolve uma pesquisa que envolve você entrevistar pessoas, que envolve, que isso é próprio da pesquisa, né? Que envolve você participar, assim, da intimidade de alguém, então, aí você precisa ter autorização do do Comitê de Ética. No caso do projeto de extensão, não, principalmente porque se nós fôssemos desenvolver projetos que precisassem disso, não daria tempo de fazer isso numa disciplina, né? Mas, no caso da extensão, você não vai fazer um trabalho assim, como se faz na pesquisa, né? Você vai fazer um trabalho num coletivo, junto com os professores, junto com os alunos, né? Você vai levar palestra, você vai levar oficina, você vai levar... Então, você não precisa, porque é uma ação educativa. A ação de extensão é uma ação de serviço, é uma ação educativa, é uma ação de alcance mesmo da sociedade. Então, nesse caso, você não precisa. Agora, quando você vai desenvolver uma pesquisa, que você vai gerar uma publicação com isso, aí você tem que ter até o tipo de pergunta que você faz para as pessoas, o comitê de ética avalia. Porque, às vezes, no questionário, você está invadindo a intimidade das pessoas. Está querendo que ela exponha dados que são da intimidade dela. Então, por isso, é o comitê de ética para isso. Mas no projeto de extensão, não. Aí, mais 2 perguntas, sem querer encher o saco. Se eu quiser continuar com esse projeto depois, para analisar uma evolução, desde que começou até um tempo depois, para ver se realmente eu obtive êxito, e talvez até pensando na monografia, aí sim eu tenho que jogar ele para o comitê de ética, né? Sim, a monografia, ela só não precisa do comitê de ética se for um trabalho, bibliográfico. Por exemplo, você vai tratar de um determinado assunto por meio dos autores clássicos sobre aquilo, então você vai fazer uma análise daquilo, do que eles trouxeram, aí não precisa do comitê de ética. Mas se você for fazer uma pesquisa que envolva pessoas, e que você vai abordar diretamente essas pessoas, aí você precisa. Agora, qualquer que seja, quando você desenvolve um projeto de extensão, ele pode te levar a um TCC, ele pode te levar a um mestrado, ele pode te levar a um doutorado. Depende só do modo como do objetivo que você define para cada momento e como as estratégias que você vai usar.
Mas sim, um projeto de extensão, ele pode abrir porta para você seguir com aquela temática, ou abrir aquela temática, né, para outras demandas, com certeza. E eu posso usar a experiência para fazer um relato de experiência para publicação também, né? Pode não, deve, todos vocês vão ter que fazer. Então, Todos tá nós bom. vamos fazer um relato de experiência, porque o relato de experiência, na verdade, quando você fizer o relatório final do seu projeto, o que está no relatório já é um relato de experiência, nós só vamos colocar na estrutura de um relato de experiência. Mas todos vocês vão publicar, no final vocês vão ter uma publicação nessa disciplina, se Deus quiser. Tá bom, obrigada. Professora, só uma perguntinha. Nesse caso, como a senhora falou assim, né? Esse projeto de pesquisa, eu posso usar ele depois para isso, para isso, para isso. No caso, tipo, por exemplo, quando eu faço ele, que eu vou usar, que eu pretendo utilizar ele, aí na questão da utilização dele, aí eu vou enriquecendo ele, eu vou aumentando, vou refinando, vou modificando, é dessa forma? Vamos dizer que você fez um projeto de extensão, você vai fazer um projeto de extensão, vai publicar, né, você e o seu grupo, né, vai ter um relatório final, e aí você quer seguir com ele para um TCC, você pode, mas não é que você vai usar ele vai ser seu TCC, não. Você vai criar um objetivo, né, a partir dessa experiência. O que você vai querer fazer no seu TCC? Por exemplo, a importância, o resultado que a extensão leva a uma escola a partir de um projeto. Isso pode gerar um TCC. Porque era tipo assim, é isso que eu queria saber. Como que eu vou reutilizar ele mais na frente? De que forma? Tudo que você faz, você acrescenta. Porque quando você fizer o seu TCC, na justificativa ou na introdução do seu TCC, você vai dizer por que você escolheu isso. É porque eu realizei um projeto de extensão na escola tal, né, com um grupo de colegas, levando atendendo a uma situação, um problema, assim, assim. Isso me levou, né? Então, aí você justifica esse projeto que você está fazendo, não é a mesma coisa que você vai fazer, mas isso te levou a um TCC, dentro daquela temática. Então quer dizer que é tipo assim, um projeto que eu desenvolvi, mas que eu vou usar como uma linha de pensamento, como fio condutor, do mesmo, com as mesmas... Você vai levar, é claro que você vai levar, quando você vai para um TCC, o que você realizou antes, ele faz parte da sua composição acadêmica, então é claro que ele vai aparecer lá no seu TCC. Mas no seu TCC, se você, por exemplo, quiser desenvolver o TCC numa ação com a escola, aí você pode até seguir na mesma escola, avaliando o resultado que aquilo teve para aqueles alunos, com os professores, acompanhando. Depende, gente, é tão grande esse universo. Tudo depende do que nós queremos fazer. Vocês sabem o que eu pesquisei no meu doutorado? Uma festa. Eu pesquisei uma festa de Monte do Carmo. E vocês não têm noção a profundidade que foi isso para mim, né? Eu já tinha feito projetos sobre isso, desenvolvido projeto sobre a cultura de lá, né? Já tinha buscado editais e trabalhado com a comunidade. Tudo isso me levou a um projeto de doutorado. E foram 2 anos que eu fiquei, o doutorado durou 4 anos, eu fiquei 2 anos convivendo com a comunidade. Lá com eles, acompanhando tudo que eles faziam, participando junto com eles, ajudando e tudo, e para compreender o que aquilo significava para eles. Então, depende do que você definir como seu objetivo. Você pode partir desse projeto de extensão que você está fazendo e aprofundar ou ampliar ele e definir novas estratégias, nova perspectiva e novo objetivo para ele.
Você ele não vai ser seu TCC, mas ele vai te ajudar a construir um TCC, se você quiser. E muito do que você desenvolveu ali, porque olha só, no projeto de extensão, eu vou postar para vocês, vou colocar na aula que nós vamos trabalhar o plano de trabalho, eu vou colocar para vocês algumas bibliografias lá. Para vocês. Professor, nesse caso, então, eu utilizo ele tipo como um referencial, construindo um outro trabalho, usando um trabalho que foi feito, reconstruindo, no caso, então. Olha, quando você pode levar uma temática em vários níveis, mas ele vai ser sempre, você não vai levar o mesmo, você não vai fazer a mesma coisa com o mesmo objetivo, mas você pode fazer a mesma coisa com uma perspectiva diferente. Então, você vai levar, você vai aproveitar, com certeza. Porque vamos dizer que você vai trabalhar a leitura na escola, você vai ter que pôr alguma fundamentação sobre leitura ou sobre, né, lá no seu plano de trabalho. Tudo isso você vai levar para frente quando você for fazer o seu TCC. Se for na mesma área, você vai aproveitar as leituras que você fez, as obras que você leu, o texto que você criou, tudo isso você aproveita. Mais alguém? Ficou claro, Andréia? Sim, obrigada. Já estou pensando aqui no meu TCC. Vai amadurecendo. Na medida que vocês forem realizando os projetos, mas agora você vai pensar no seu projeto, tá? Na medida que vocês forem realizando os seus projetos, as ideias vão surgindo e vocês vão vendo se a continuidade dele. Não se preocupe que isso é natural. Então, exemplo de roteiro básico de diagnóstico escolar. É aquele momento que vocês vão lá conhecer. Aí, então, eu até coloquei, é um exemplo, mas eu coloquei aí que vocês podem utilizar esses tópicos aí para fazer o de vocês, certo? Vocês podem utilizar esse exemplo e fazer esse roteiro para vocês. Identificação, o nome da escola. Sandra, os eixos. Como assim, Sandra? Coloca. Sandra, quer falar? Oi, professora. Eu coloquei a mensagem na íntegra aí no chat. Eu quero saber se os eixos do projeto já estão disponíveis para a gente escolher. Geralmente, no projeto integrador, é colocado os eixos, e aí a gente faz uma escolha. E eu não consegui ainda localizar. Certo. Já está disponível? Olha, eu não fechei eles aqui para colocar, eu não coloquei ele ainda para vocês. Deixei para colocar na aula do plano de trabalho, né? Mas antes disso, eu vou disponibilizar lá para vocês, tá bom? Porque já dá um norte, um Sim, com direcionamento. certeza. Ajuda Vou até colocar muito. Isso, eu quero o mais rápido possível ver esses eixos. Tá bom. Muito obrigada. Então, a identificação geral é o nome da escola, a etapa atendida, ensino fundamental, ensino médio, a localização, a caracterização socioeconômica e cultural, né? Então, do bairro e da comunidade. Essa identificação geral é importante, porque quando vocês forem fazer o relatório de vocês, e mesmo o plano de trabalho, vocês vão dizer vocês vão colocar a identificação desse espaço, né? As práticas de letramento, nesse exemplo aqui que nós estamos falando. Se vocês forem trabalhar o letramento, por exemplo, como que eu vejo a questão dessas práticas? Quais são as maiores dificuldades identificadas na leitura, interpretação e produção de texto dos alunos, né? E isso é no diagnóstico que a gente vai descobrindo. Como a oferta de língua espanhola está estruturada na escola? Ela é obrigatória? É optativa? Né? Ela conta com recursos materiais disponíveis? No caso da escola, ter a língua, o espanhol, né? A presença de estudantes
migrantes, ou que falam, né, povos indígenas ou comunidades tradicionais que demandem abordagem de letramento bilíngue e interculturalidade. Às vezes, na escola, tem alunos que vêm e que traz outros letramentos com ele. Então, tudo isso são indagações que eu posso fazer, né, se eu for trabalhar letramento, numa escola. Né? Então, aqui nesse exemplo seria prática de letramento. Né? Outra coisa, a infraestrutura e as tecnologias da escola, ela dispõe de laboratório de informática, acesso à internet, uso de dispositivos móveis? Quais recursos tecnológicos, ou mídias, ou aplicativos de idioma são utilizados no cotidiano docente? Tudo isso justifica, quando você vai propor um projeto de extensão, todo esse conhecimento sobre a estrutura da escola diz por que ela precisa daquele projeto de extensão, né? Então, por exemplo, para o professor de língua, quais são os maiores desafios do engajamento dos alunos nas aulas de linguagem? Que temas de extensão seria mais benéfico para a escola hoje? Então, essa é a condução de uma escuta, né? E se o professor quiser passar, junto com vocês, um questionário com os estudantes, quais são os interesses culturais e as mídias preferidas no dia a dia? Né? Como percebe a importância do aprendizado de português e espanhol em sua vida? Então, aqui nesse exemplo seria o letramento, mas pode ser qualquer temática, né? Dependendo da temática, por exemplo, se for uma temática de educação ambiental, então as perguntas seriam dirigidas a isso. A escola tem algum tipo de estrutura, de trabalhar a sustentabilidade, tudo. Educação financeira, a mesma coisa. Aí as perguntas são direcionadas à linha daquilo que você vai fazer, né? Do seu projeto. Então, é isso. Primeira coisa, o fluxograma de um plano de um projeto de extensão. Primeiro, identificar o problema, que é o que nós estamos tentando compreender aqui, né? Compreendendo aqui, fazendo o diagnóstico. Investigando uma situação, um problema. Investigar possíveis causas. Elaborar hipóteses, definir tática ou resolução do problema, elaborar um projeto, apresentar os resultados e executar o projeto. Então, assim, é um fluxograma básico, né? Conhecer a realidade, né? Compreender a necessidade, propor um projeto de extensão e desenvolver esse projeto de extensão. Então, nessa disciplina, o que a gente precisa fazer? Definir os grupos e a equipe de trabalho. Vou falar sobre os grupos agora no final. Definir a situação, problema e diagnóstico da demanda. Planejar a atividade de extensão. Fazer parcerias. Criar o plano de trabalho. Desenvolver a ação proposta. Elaborar o relatório final. Elaborar o resumo para apresentação e elaborar o relato de experiência. Esse é o checklist nessa disciplina, para todos nós. Então, é isso que nós vamos, são as etapas da disciplina, né? Dessa disciplina. Ok? Acho que lá na primeira aula a gente falou bem sobre isso, né? Sobre todas essas etapas. E lá no cronograma da disciplina, tá? Também no plano de ensino, né? Aqui as referências. E só para fortalecer a questão da extensão, né, a extensão universitária incentiva uma formação cidadã e profissional, desenvolvendo o papel solidário, social e cultural. Certo? É isso, e é essa mensagem final do Paulo Freire. Alguém poderia ler essa mensagem para nós?
Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Vocês concordam? Sim. É possível a mudança, não é? A gente sempre tem que ter essa convicção. Então, com relação ao conteúdo, aos slides, tudo ficou compreendido, pessoal? Qualquer dúvida a mais, vocês podem colocar lá no fórum, tá? A gente vai conversando. E aí a gente vai... Agora eu vou parar a apresentação aqui e vou também... Pronto, parar a apresentação. E eu também vou parar a gravação, porque aí nós vamos falar de coisas práticas do nosso... Na verdade, não, vou deixar, porque aqueles que não estão aqui, que vão acessar a aula, é importante que eles tenham essas informações. Então, até agora eu recebi, deixa eu ver quantos grupos. Recebi de Pedro Afonso 2 grupos, 8 alunos, somente. De Guaraí, 3 grupos, mas com 8 alunos. Xambioá, 3 grupos e 6 alunos, ao todo. Taguatinga foi o que enviou mais grupos, formação de grupo, enviou 4, composição de grupos, com 14 alunos. Palmas, eu recebi só 1. E Paraíso, não recebi nenhuma composição. Embora os colegas estão conseguindo acessar o portal do aluno hoje. Certo, Jaqueline. Professora, o de Palmas, desculpa, o de Palmas conta como Paraíso, porque o nosso polo é lá. Tudo bem, só que vocês têm, mesmo assim, e os outros alunos de Paraíso? Todos os alunos de Paraíso vão entrar como Palmas? Se for, tem que colocar na composição Paraíso, Palmas. Mas não tem alunos que vão fazer projeto em Paraíso? O que eu estou falando é que eu não recebi. Esse aqui, então, Andréa Luiza, é Palmas, e grupo de Palmas, mas grupo também aluno de Paraíso, certo? Justamente. Nosso polo é Paraíso, execução é Palmas. Tudo bem, mas mesmo assim, esse é só um grupo. Dos outros eu não sei. Priscila está sem grupo. Está falando que está sem grupo. Gente, vocês precisam se articular, vocês precisam... olha aí, ela está perguntando, tem algum grupo disponível? Vocês precisam fazer essa articulação entre vocês, porque eu vou aguardar até quarta-feira. Até quarta-feira eu preciso que o grupo de vocês estejam constituídos, de verdade. Professora, qual a sugestão da quantidade de membros do grupo? Eu coloquei na aula passada, de 3, no mínimo 3, no máximo 5. Aí nós tivemos alguns casos de pessoas que não tinha ninguém para formar com ela, por causa do lugar onde ela está, então eu autorizei. Fala, Eduardo. Professora... Só um minutinho. Eduardo, você levantou a mão, pode falar. Não? Então... Perdão, professor, eu estava tentando me tirar do mudo aqui. É porque, assim, o meu polo é Guaraí, só que eu moro em Pedro Afonso. Eu posso me juntar com o pessoal de Pedro Afonso? Pode entrar no grupo de Pedro Afonso, sim, sem problema nenhum, tá? Perfeito, então era isso, obrigado. Tá bom, de nada. Quem mais? Professora, eu estou sem grupo, eu me manifestei lá no grupo se tinha alguém disponível, e eu acho que os grupos aqui do Polo de Xambioá já foram formados. Eu estou sem grupo, posso... Não, peraí, deixa eu pegar aqui, Xambioá, estou com eles aqui. Posso seguir fazendo solo?
porque não tive conexão com... Eu penso que os grupos já foram formados. É um polo Não, não pequeno, foram, não. Só tem 3 grupos de Xambioá. mas o polo é um polo pequeno. Vai que esses grupos já tenham sido formados. Eu sei que eu me manifestei no nosso grupo e ninguém se prontificou, ninguém apareceu. Então, eu estou caminhando para seguir fazendo esse projeto solo, porque eu penso que Vamos já tentar que esteja não. em formação. Tá, então vamos tentar aqui agora que não seja você sozinha, porque, gente, se tiver muito grupo de 1 ou 2 pessoas, como é que vocês vão Mas conseguir apresentar? não é uma opção minha. A princípio era uma preferência. Agora eu não vou entrar de qualquer forma em grupos já que já estão formados. Não, Sandra, Não me vou escute, obrigar Sandra. ninguém. Tá, me escute, Sandra. Sim, mas me Aqui escute tem também. 3 grupos de Xambioá com poucas pessoas. Tem um grupo que só tem a Delvaci, só tem ela, porque ela disse que não tem colega de aula. Você mora em Xambioá também, Sandra? Sim, foi isso que eu disse. Não sei se a senhora Então, você não. conseguiu entender. Foi o que eu falei. Não, tá. Então, deixa eu te colocar as opções para você articular. Tem o grupo da Delvalci, que é em Xambioá, ela está sozinha, a não ser que ela não mora em Xambioá, mas ela, Delvalci está aí presente? Não? Tem o grupo da Maria Deusirene, que é Ana Beatriz, Maria Deusirene e Remicléia, é de Xambioá. Tem, Maria Deusirene se encontra presente? Gente, se manifestem, senão a gente não consegue fazer aqui. E tem o grupo da Marileia, que só tem 2 membros. Então, eu tenho 3 grupos. Eu posso enviar, colocar todos os grupos que eu recebi aí no grupo de vocês, no grupo nosso da disciplina, para vocês, então, verem como vocês se encaixam e criar os novos grupos. Pode ser assim? Pode ser Ok. assim? Pode, professora Marinalva. Muito obrigada. Eu vou colocar, então, todos os grupos que já enviaram até agora para vocês se articularem juntos, tá bom? Porque até agora nós temos poucos grupos e nós precisamos que eles sejam formados. No mínimo 3, no máximo 5, né? Tá certo? Tudo certo, pessoal? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu quero, professora. O nosso grupo Pois não, vai pode falar. fazer o trabalho em Palmas. Nós só temos 4 pessoas, então ainda tem uma vaga para algum colega de Paraíso que tenha essa disponibilidade de estar aqui no momento da execução. O diagnóstico, talvez a gente possa compartilhar isso remotamente, mas a execução tem que estar presente. Certo. Então, Palmas eu vou considerar Paraíso, porque o polo é Paraíso. Sim, eu coloquei isso na ficha de cadastro. Eu já coloquei aqui, tá bom? Então, dia 29 de agosto, nós vamos trabalhar a elaboração para orientação para elaborar o plano de trabalho, é na próxima aula, ok? E dia 12 de setembro, não, aí 5 de setembro já vai ser a elaboração do plano de trabalho, tá bom? Então, dia 29 de agosto, a próxima aula, vai ser para orientação para a elaboração do plano de trabalho, ok? E aí,
eu coloquei lá no grupo de vocês a questão da participação da aula ao vivo, porque veja só, olha quantas demandas surgiram aqui hoje, porque vocês estavam presentes. Depois, assistindo a aula gravada, nem sempre vocês vão ter condições, não é? De tirar aquelas dúvidas de vocês. Então, é importante que vocês participem da aula presencial, da aula ao vivo, porque ela é aula de trabalho. Na próxima aula, por exemplo, vai ser a orientação de como fazer um plano de trabalho. Né? Então, é importante que vocês estejam presentes. E hoje nós estamos com 23 pessoas aqui, nós somos 5 polos. Então, é difícil, né? E a frequência nas aulas ao vivo, elas também fazem parte da avaliação de vocês. Adriana, pode falar. Professora, como a gente já vem pedindo para outras matérias, outros professores, que nos responda nos fóruns, porque a gente fica do lado de cá aguardando resposta, às vezes até atrasa alguma coisa. O nosso tempo também é corrido, porque a gente trabalha, tem as obrigações de casa, alguns cuida de crianças com necessidades especiais, e de idosos, que é meu caso, que cuido da minha avó, cuido da minha irmã, que também tem problema. Então, assim, o tempo que eu tenho, ele é um pouco curto. Então, muitos colegas também têm um tempo um pouco curto. E eu queria que desse uma atenção assim, especial para olhar os fóruns e responder assim, sempre que possível. Certo. Eu vou levar essa colocação sua, eu vou passar para o professor Carlos, não sei se acho que ele não está aqui, mas eu vou passar para ele. Eu olho os fóruns uma vez por semana, porque eu não consigo todos os dias olhar os fóruns, né? Porque toda a criação da disciplina, a elaboração de todos os materiais, postagem, tudo, é da minha responsabilidade e me toma um tempo muito grande, né? Mas eu olho toda semana, eu olhei essa semana, né? Então, eu entro toda semana e olho. Mas eu vou pedir ao professor Carlos uma atenção especial com relação, porque é o espaço que vocês têm para interagir conosco, né? O espaço, porque no outro espaço, lá no outro grupo, vocês não podem postar. Vocês só vão curtir. Pois é, professora, eu até comentei no grupo lá da minha turma, tipo assim, que eu era contra o grupo fechado, entendeu? Porque se é um projeto, se a gente está desenvolvendo, já que criou o grupo para passar as informações, tipo assim, eu acho que ele deveria ficar aberto para a gente tirar as dúvidas. Aí, igual a coordenadora falou lá, né? Silvéria falou bem assim, bem curto e grosso, falando porque é tipo assim, né? Porque tem o fórum. Certo, a gente concorda, tem o fórum, mas o que acontece? Às vezes, essa demora, essa acessibilidade, entendeu? Pelo fórum, ela é bem mais complicada, ela é uma demanda que demora mais tempo e às vezes não sei, sabe? Eu até fiz esse comentário lá que eu não concordava muito dele ficar fechado, porque eu acho que era um espaço que a gente poderia interagir melhor. Não, até porque aí vem essa questão do fórum, né? Que fala, mas aí vai responder, mas aí sempre fica essa demora de resposta. Sempre acontece isso. Aí, às vezes, você se perde ali até no tempo, na sua dúvida. Eu vou dizer para você uma coisa. No grupo seria mais complicado ainda. Nós vamos trabalhar, nós vamos nos empenhar. A senhora acha? Sim. O grupo é o seguinte, vocês são 5 polos. Vocês são 5 polos. É muita gente. Então, quando você abre para postagem e para colocação, você nem dá conta de acompanhar as perguntas que chegam. Porque, gente, nós não vivemos só para a OAB. Todos os professores da OAB são professores da Unitim, são professores do doutor graduado, trabalham numa demanda muito grande. Então, num grupo, eu não consigo acompanhar um grupo com com umas 150 pessoas, né? E com todo tipo de postagem. Não consigo.
Então, você coloca uma dúvida lá, mas vocês são muitos, e muitos outros colocarem, aí fica muito difícil, porque eu não vou conseguir acompanhar tudo isso. Agora, lá no Mas, de grupo, qualquer forma, no fórum não vai ter que também acompanhar e responder? sim, mas o fórum é diferente, porque o fórum eu entro polo por polo. Eu abro o fórum lá, e lá, as dúvidas que vocês tiverem lá, eu vou responder lá ao professor Carlos. E eu vou conversar hoje com ele sobre isso, nós vamos fazer uma combinação dos dias que ele vai entrar e dos dias que eu vou entrar. Você pode ficar tranquila. Professora, Coloque lá no fórum. O fórum é realmente o lugar onde a gente tem mais condições de fazer isso. No grupo lá, nós queremos o grupo para colocar as orientações para vocês, para poder colocar documentos para vocês. E isso tudo vai se perder se a gente abrir para todo mundo postar. professora, com licença. Acredito que a Dailane queira dizer o seguinte: se o grupo estiver aberto, um colega pode tirar a dúvida do outro. Acredito que seja isso. Me corrija se eu estiver errado, Dailane. E, por Não, exemplo, é isso mesmo. Tipo assim, a interação, que às vezes nem precisa do próprio professor responder. Um outro colega que responde, tira a sua dúvida. É a interação que eu estou falando. Aí, igual a senhora falou assim, porque quando a senhora abre o polo, ou o fórum, a senhora vai abrir por polo. E dá a mesma coisa. Quando a senhora abre o WhatsApp, a senhora já vai estar respondendo os 5 polos, já vai estar respondendo todos de uma vez só. Gente, não funciona assim. Olha, eu participo. Os grupos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os grupos, eu participo de um grupo, eu sou professora, estou graduado. Nós não podemos postar. Por quê? Porque ninguém consegue acompanhar aquilo, gente. Não consegue. Não funciona, não é prático, não é funcional, nem para vocês, nem para nós. Nós vamos combinar, o professor Mas tá Carlos certo, o e eu. importante é dar certo, tudo vai dar certo. O que é importante lá no grupo? Porque senão vocês vão ficar me perguntando coisas que eu já postei lá. Entendeu? Porque postou, e aí outros postaram várias coisas, você não olhou naquele dia, a coisa já subiu. Então, nós queremos naquele grupo, são os documentos, são as orientações, são os chamados, e no mais eu quero que vocês coloquem no fórum, sim. Entendeu? Se a gente precisar, nós podemos abrir fórum em determinadas aulas, não fórum de dúvida, mas fórum mesmo, para vocês compartilharem lá, por exemplo, a elaboração do plano de trabalho. Podemos. Mas, para as dúvidas de vocês, eu quero que seja no fórum, porque senão nós não vamos dar conta disso, não vai virar uma bagunça e vocês não vão ter o resultado que precisam. Vão por mim. Nós vamos ficar com o fórum só para postagem dos informes e das orientações, e o fórum de dúvida lá na disciplina, na aula lá da disciplina de vocês, de cada polo, é lá que nós vamos responder. Beleza? Professora? Sim. Eu não concordo com o grupo de WhatsApp, porque a experiência foi o estágio do ano passado, do semestre passado. Foi uma bagunça tão grande que nós, alunos, muitos se perderam. Por exemplo, eu me perdi em algumas coisas, porque eu não conseguia acompanhar o grupo. Então, a professora colocava as informações, de repente vinha um monte de conversas paralelas, e você não conseguia ver as informações principais. É exatamente isso. A atividade lá no fórum não tem necessidade de abrir grupo, não. Eu acho que fica mais bagunçado o grupo. Não, lá no fórum não vai abrir grupo. Lá no fórum... Não, no fórum não, eu digo no WhatsApp. Ah, tá. Não, o grupo de vocês, do trabalho, cada grupo, aí é vocês. Como é que vocês vão... Eu estou dizendo o grupo que vocês criaram. Ah, sim. Eu não concordo com ele aberto, entendeu? Sim. Porque vira bagunça. Não funciona, gente, não funciona. E nós... Pelo menos, para mim, eu como aluna, no estágio, eu passei batido, porque é muita conversa e, às vezes, até fora do contexto. Então, as informações principais que os professores passavam não chegava até a gente, porque é muita coisa. Você ia lá, tinha 200 conversas. Como é que você consegue acompanhar? Não consegue. E eu garanto para vocês que eu não teria esse tempo.
não tem. De ficar, sabe, selecionando tudo aquilo que não, para poder chegar numa informação. Não me peçam isso, porque isso nós não vamos realmente fazer, porque não funciona, porque prejudica o nosso trabalho. Nós só temos esse semestre para dar conta de realizar um projeto de extensão e publicar um relato de experiência. Então, nós temos que fazer isso de forma assertiva, certo? Podem colocar as dúvidas de vocês lá no fórum, que nós vamos olhar e responder, tá certo? Beleza, então. Então, eu já vi que várias pessoas já negociaram aí para entrada de grupo e tudo, vocês vão se articulando entre vocês, então, e eu posto lá no grupo todos os que eu já enviei, tá bom? Ajuda se eu postar lá? Tá certo. Tá ótimo, então. Vamos aparecer todo mundo para a gente fazer um registro, pessoal? Para colocar lá no colegiado de letras, se vocês colocarem nos grupos de vocês, colocar também no nosso grupo, vamos aparecer todo mundo. Vamos fazer aqui fazer um registro, né? De todo modo, eu vou parar a gravação, porque agora nós vamos só fazer o registro, tá bom? Pronto.